para a gente entender, discutir um pouco mais essa movimentação da Suzano, eu converso agora com Antônio Reluani, que é sócio da Taruá Capital. Muito boa tarde, Antônio. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, Vitor. Prazer em falar com você de novo. Vamos discutir alguns detalhes aí dessa aquisição. Vamos discutir alguns detalhes. Eu queria começar entendendo exatamente a estratégia da Suzano por trás essa incursão, dessa formação de uma joint venture como uma empresa que tem uma capilaridade bastante significativa também, né? Envolve, de fato, essa estratégia de tentar ampliar mercados em mais países também, Antônio? É isso sim, Vitor. Elas já tinham um racional de uma expansão internacional e também andar ao longo da cadeia, né, integrar a cadeia de valor, né, porque eles produzem celulose, essa celulose vai virar papel e o papel vira alguns produtos, né, sendo o tixo um dos principais que a Suzano hoje já vende. Tá? A Kimberly acabou colocando à venda os seus ativos de higiene pessoal fora dos Estados Unidos, tá? Então, essa aquisição que você até mencionou ali no início, né, 1 milhão de toneladas, isso está dividido em 22 plantas em 14 países, tá? Vários deles que a Suzano não atua. Até o formato, né, por ser uma JV, eu acho que ela ainda aproveita a experiência da Kimberly nesses ativos, também dá um tempo deles aprenderem como operar nesses países diferentes, né, que eles não operam. Foi positivo que eles vieram com 51%, né, então eles têm o controle, com a opção de compra a partir de 3 anos dos outros 49%. Tá? Acho que é importante também mencionar, eles fizeram um call logo depois do anúncio, na manhã, mencionando que, com a diligência deles, eles viram que os ativos estão em boas condições, tá? Tanto de segurança quanto manutenção. Tem uma tecnologia disponível, melhor até do que os ativos que a Suzano tem hoje no Brasil, e eles vão ter 3 de 5 membros. Tá? E o racional, né, estrutural, os países, os produtores asiáticos vinham integrando um pouco mais a cadeia e, eventualmente, eles eram clientes da Suzano e, uma vez que eles integram a produção de papel, uma celulose local, eles deixam de consumir a celulose da Suzano. Né? Então, é uma estratégia de ter essa integração, você acaba tendo um consumo cativo, né, para a sua celulose, reduz a volatilidade também no próprio balanço da Suzano, porque celulose, né, como uma commodity, é muito mais volátil, né, do que preço de papel. Então, esse acho que foi o racional dessa negociação. Interessante você falar nessa redução de volatilidade, Antônio. Eu queria entender se essa verticalização é uma tendência no mercado de papel celulose ou não. Ou a gente pode considerar essa joint venture como um movimento particular e específico da Suzano? Eu diria que pode se chamar de uma tendência, sim, tá? A própria Suzano já tinha mencionado essa intenção de, nos próximos 5 anos, né, tá mais integrada, né, na cadeia, reduzir essa volatilidade de venda de celulose na ponta, né, do cliente. E, como até mencionei, alguns produtores asiáticos vêm nessa tendência, né? Os projetos já nascendo de forma mais integrada, tá? Os projetos de papel. Então, eu diria que sim. Tá? Então, eventualmente, esse mercado de venda de celulose a mercado, né, no mercado spot, ele pode eventualmente até diminuir com a maior integração da cadeia de valor. Entender como é que vai ser essa adaptação e essa contratação de know-how, né, para a Suzano, para entrar nesse mercado de bens de consumo. Vai precisar de algum tipo de adaptação muito significativa, Antônio? Até que, então, em parte, sim. Só que assim, ela já opera nesse mercado no Brasil. Ela já tem plantas de papel, não de higiene, mas de papel no Brasil há muitos anos. Então, tem experiência bem boa de tocar as plantas. Tá? Mais conhecer esses novos ativos, a nova legislação desse país onde ela vai operar. Então, não deve ser uma coisa muito difícil. Obviamente, todo o processo de integração tem seus desafios, né? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Acho que eles vão conseguir entregar bem essa aquisição. Tá? Eles já estão fazendo, eles já fizeram anúncios anteriormente em JVs em outros países,
vem sendo bem tocado, eles vêm conseguindo entregar até mais do que eles previam inicialmente, e eu acho que com esse também não deve ser diferente. Tá? Tive uma reação bastante positiva hoje do mercado acionário, né? Principalmente dos papéis da Suzano. Havia a gente pode esperar uma melhora das margens da Suzano? Esse resultado ele é mais no calor do momento ou a gente pode, de fato, esperar algum tipo de melhora nos resultados da empresa? Acho que até antes até de comentar da reação da ação, até falar um pouco do financeiro, né, que a gente acabou só mencionando os valores. Tá? A Suzano divulgou agora na apresentação que é uma taxa de retorno de 15,5% em dólar, tá, para esse investimento que ela está fazendo, é bem acima do custo de capital da companhia, então muito bom. E parte dessa leitura positiva, né, que está fazendo o papel performar bem também, foi com relação aos múltiplos, tá? Ela está pagando 6,7 vezes EV/EBITDA, com base no EBITDA dos ativos de 2024. Isso é acima do que a Suzano estava negociando, né? Antes dessa aquisição, próximo aí de 5,5 vezes EV/EBITDA, e é abaixo do que os ativos de higiene negociam no mundo, próximo aí de 8, 9 vezes. Alguns até têm até margem superior do que esses ativos que a Suzano está comprando, até explicam parcialmente. E é importante mencionar também, Vitor, que eles estimam uma sinergia com a integração desses ativos e até a estratégia que a Suzano tem de fiber to fiber, né, em inglês, que é uma mudança do consumo, né, de fibra curta, né, que é onde a Suzano é a maior do mundo e tem a especialidade, substituindo outros tipos de fibra longa, entre outros. Então, a Suzano quer expandir esse modelo, porque isso você aumenta a demanda de fibra curta no mundo para a mesma capacidade de papel, tá? Só com essa substituição. Então, isso também, acho que é um pouco parte do racional e está dentro dessa sinergia, como eu falei, esses 175 milhões de dólares ao ano. Se a gente inclui essa sinergia nesse EBITDA, né, que é o resultado que os ativos têm hoje, esse múltiplo, ao invés de 6,7, cairia para próximo de 5 vezes, tá? Que é um múltiplo bastante atrativo. E outro ponto, acho que é importante também, da reação do papel, desde mais ou menos um ano atrás, quando a Suzano ficou interessada em adquirir os ativos da International Paper, ali ela ia comprar a empresa toda, chegou a ser cogitada até um ticket de 15 bilhões de dólares, 18 bilhões de dólares, seria uma aquisição muito relevante, tá, para o tamanho do balanço. Tá? Você conseguiria fazer, mas ela alavancaria muito. Então, desde então, o mercado colocou assim, uma variável de desconto para a Suzano de M&A, dado o interesse da companhia de fazer essa expansão internacional, e lá atrás está disposta de fazer um deal tão grande. Tá? Então, acho que uma parte também, além do anúncio do deal ter sido bom, foi essa redução de risco. Tá? Desde o último call de resultado, a Suzano, sabendo desse pushback do mercado, já tinha anunciado que todos os negócios de M&A que eles estavam olhando não iam passar de 3 bilhões de dólares. Tá? Então, esse 1,7, 1,8 que veio, acho que deu check. E mais importante ainda, porque assim, o papel abriu subindo 2%, 3%. O call deles foi às 11 horas. E o CEO, além de reforçar esse ponto que eles já tinham falado, eles mencionaram que agora o foco é digerir esses ativos que eles compraram e não deve ter nenhum M&A relevante nos próximos 2 a 3 anos. O papel passou a subir 5%, 6%. Tá? Então, acho que isso aí que explica a performance do papel hoje. Tanto um negócio bom, com potencial, com uma boa taxa de retorno, e também essa redução de risco de aquisições, e, eventualmente, numa aquisição muito grande, se alavanca o balanço, diminui o potencial de pagamento de dividendos, que vários investidores têm em Suzano, né, pelo potencial bom que ela tem de dividendos. A gente mesmo gosta, que para o ano que vem tem um potencial de pagar 14%, 15% só em dividendos. Se vem uma aquisição muito alta e um despende de capital grande, isso seria reduzido. Tá? Então, eu diria que uma redução de risco também ajudou. A gente conversou bastante sobre a Suzano, Antônio. Eu queria falar um pouquinho da Kimberly-Clark, né? O que essa joint venture representa, principalmente pensando em modelo de negócios e também, né, voltando falando um pouquinho de verticalização. Tá. Então, a Kimberly vinha numa estratégia. Eles têm
tinham 3 negócios, tá? A gente não acompanha aqui, mas leu bastante desde que eles anunciaram. Dos 3, esse era o menor negócio deles, tá? Então, eles estão se desfazendo dos ativos de higiene fora dos Estados Unidos, tá? Eles mantêm os ativos de higiene lá e é uma estratégia meio que assim, de enxugamento e foco, tá? E para a Suzano, acho que é o contrário. Você pega os ativos que, para a Kimberly, não eram core, e a Suzano consegue extrair essas sinergias. Obviamente, para a Suzano também ainda não vai ser um ativo core, tá? Celulose ainda é o principal ativo. Você, como eu falei, você reduz essa exposição de celulose no todo para a Suzano, mas com base no EBITDA, tá? Hoje, 87% do EBITDA da Suzano vem de celulose e, após a aquisição, vai passar a ser 78%. Tá? Então, ainda bem relevante. Mas esse ativo na Suzano vai ter um olhar mais dedicado para melhorar as margens, melhorar a eficiência, integrar melhor, né, a cadeia de suprimentos e também fazer o fiber to fiber. Tá? Então, por isso que eu acho que se acaba gerando mais valor com os mesmos ativos na mão da Suzano do que para a Kimberly. Interessante esses números, 78% de todo o EBITDA baseado na produção de celulose, de papel e celulose. Hoje, se a gente pega todo o EBITDA da Suzano, 87% vem da celulose. 87%. Após a aquisição, como você vai somar um pouco nos EBITDAs de higiene, isso vai cair para 78%. E higiene, que hoje é 4%, vai passar a ser 14%. Então, esse era um ponto que eu queria trazer, né? Porque a gente não pode, a partir de uma joint venture tão significativa, a criação de uma nova empresa já tão robusta e com tanta capilaridade, né? Com tanta estrutura já, infraestrutura contratada em diversos países, a gente não pode, evidentemente, cravar, né, baseando nesses números, né, Antônio, que vai haver uma mudança muito estrutural do ponto de vista do modelo de negócio da Suzano, então, né? Exatamente isso que você falou, Vitor. Até pela alavancagem, que era uma preocupação, né, como eu mencionei, naqueles deals antigos, que ela estava olhando e bem maiores, a alavancagem praticamente não muda, tá? Acho que ela deve chegar no final desse ano, se fosse o desembolso esse ano, né? Porque a aprovação do deal leva mais ou menos uns 12 meses, então o desembolso deve ficar para o ano que vem. Mas fazendo um pro forma para esse ano, a alavancagem ia continuar próxima de 3 vezes e para o ano que vem até abaixo de 2,5 vezes dívida líquida EBITDA. Então, estruturalmente, para ela, não é tão relevante. Tá? É mais uma forma de andar na cadeia e consolidar essa estratégia de fibra a fibra, porque o que ela conseguir fazer nesses ativos é o que ela vai vender de modelo para os clientes. Vai falar, eu consegui fazer essa integração, eu passei a usar muito mais fibra curta e consegui manter qualidade, o padrão. Então, isso acho que seria um incentivo para os clientes de celulose a também fazer essa migração. Tá? Então, por isso que é um racional bem mais importante de forma estratégica do que de forma estrutural para a Suzano como um todo. Conversei aqui com o Antônio Luani, que é sócio da Tarua Capital. Queria te agradecer pela sua disponibilidade, pela análise também e dizer que a gente está sempre à disposição aqui no CNN Money. Por nada, Vitor. Prazer em falar com vocês. Se precisarem, podem contar comigo. Forte abraço. Um abraço, boa tarde. Até mais.